Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Jesus. João 10:10. Capítulo 1. Seu lugar no mundo. Todo ser humano ocupa um lugar no mundo, financeiramente falando. Isso também acontece, até mesmo quem não trabalha. De um jeito ou de outro, é sustentado por quem produz e assume um lugar na escala de níveis financeiros, que ensinarei a seguir. Na outra ponta da produtividade financeira ficam aqueles que estão ganhando o mundo ou os que estão em busca de chegar a esse patamar. Para isso, alguns infelizmente estão vendendo a alma, suas emoções, consciência e até mesmo a salvação eterna. Falaremos no último capítulo, mas outros poucos conseguem preservá-la. Vamos aprender que ganhar o mundo não é só fazer dinheiro, apesar disso contar muito, mas ter influência positiva sobre as pessoas, ser admirado pelo que faz, principalmente pelos de sua casa, e ter certa importância para a humanidade. É possível que seu impacto não seja mundial, mas pode atingir os que estão à sua volta, seus seguidores nas redes sociais e, quem sabe, sua cidade ou país. Afinal, o que é ganhar o mundo? Ganhar o mundo significa ser útil para a sua geração, ser necessário para alguém e também jamais se sentir melhor do que outros, porque você conquistou um lugar ao qual a maioria chega. Até porque a chegada a esse patamar não depende somente de você. Veja, e quando Deus concede riquezas e bens a alguém e o capacita a desfrutá-los, a aceitar a sua sorte e a ser feliz em seu trabalho, isso é um presente de Deus. Em Eclesiastes 5:19. Riquezas, sejam elas de que tamanho forem, e saber aproveitá-las corretamente é um dom, um presente divino. Nada depende única e exclusivamente do ser humano. Crie a teoria a seguir baseada em observação e experiência pessoal, para que eu possa ajudar você a entender como funcionam os níveis de influência e os ganhos em termos financeiros no mundo atual. Os números que apresento nesta escala são estimativas com base em pesquisas gerais, envolvendo relatórios e fontes confiáveis, como a Forbes, o Sebrae e o Glassdoor. Não são valores exatos, pois há variações para mais ou menos exceções. Por exemplo, desempregados e herdeiros flutuam pelos níveis, mas a ideia ampla está apresentada na imagem. Eu mesmo nasci em uma família de classe média baixa, no subúrbio do Rio de Janeiro, filho de um servidor público, com uma dona de casa. Na adolescência, fui um trabalhador comum, ganhando o salário mínimo. Na juventude, tentei me tornar microempresário. No ramo turístico. 10 anos depois, quebrei de forma catastrófica e fui ao fundo do poço, ficando em situação vulnerável emocional e financeiramente, por meses a fio. Afinal de contas, essa escala de níveis é flutuante e não permanente. No topo da pirâmide tem os construtores de ecossistemas, os superbilionários, pessoas das quais o mundo precisa por serem donas de grandes negócios. Elas determinam o ritmo de crescimento de toda a pirâmide. É o caso de Mark Zuckerberg, que é o dono de, e entre outras empresas como WhatsApp, Facebook, Instagram. Se o negócio dele parar, muita coisa no mundo pode parar também. Logo abaixo tem os mega empresários, donos de grandes negócios com faturamento na casa dos centenas de milhões de reais por ano. Empreendedores, influencers, artistas e esportistas são formadores de opinião com influência pública e renda de mais de 200 mil ou 300 mil por mês, podendo chegar a milhões mensais. Os funcionários de alto escalão, pessoas que trabalham em multinacionais ou empresas que pagam salários altíssimos e bônus anual, geralmente têm renda mensal entre 50 mil e 190 mil. Microempresários e funcionários de nível gerencial, corajosos, sonhadores que abriram seu CNPJ, empregam de 0 a 3 pessoas e faturam de 30 mil a 50 mil por mês. Aqui estão também os funcionários em nível gerencial, que são responsáveis por equipes e recebem cerca de 20 mil mensais. Algumas pessoas estão em transição de trabalhadores comum para esse nível e recebem cerca de 8 mil a 18 mil ao mês. Trabalhadores comuns, aqui está a maioria da população.
pessoas que trabalham com carteira assinada e ganham entre 1 a 5 salários mínimos, e microempreendedores individuais. E por último, estão as pessoas em vulnerabilidade social ou extrema pobreza, pessoas sem renda alguma. Pessoas sem renda alguma, que precisam de ajuda para sobreviver e que estão em situação de vulnerabilidade. Vamos entender a escala. Quero que você saiba que, infelizmente, o mundo está dividido em segmentos e classes. Não deveria ser assim, mas a vida terrena não é justa. Então, é melhor que entenda em qual posição na escala você se encontra agora, para poder sonhar com mais, se isso for necessário para seu propósito. Na escala, há os que geram empregos e socorrem financeiramente os outros. Há aqueles que só trabalham para si mesmos e há os dependentes do sistema. Além disso, entre os que têm dinheiro, há os que não o utilizam para mudar nada no planeta. E entre os que possuem poucos recursos, estão alguns que fazem a diferença na vida de muita gente. Ou seja, tem rico que ninguém quer por perto, a não ser por interesse. E há pobres que são amados por muitos. Este mundo é cheio de contradições. Assim, o que determina se realmente somos prósperos ou não é o estado do nosso coração, e não apenas a nossa conta de investimentos. É preciso ter coragem de ver seu propósito de vida, sem apegar-se ao materialismo, e de amar o próximo como a si mesmo, independente das posses dele. Como ensinado por Jesus em Mateus 22, 37 ao 39. Então, é possível ganhar o mundo, não importa em que patamar você estiver. Alguns ganham o mundo ao mudar a vida dos vizinhos, outros por se tornarem mensageiros de uma boa notícia, outros ainda ao desenvolverem projetos social. Há também os que geram empregos e assim por diante. Use as coisas para servir pessoas e não o contrário. Para algumas pessoas, infelizmente, tudo o que terão nesta vida será apenas dinheiro. E essa não é a vontade divina, mas sim que prosperemos com o propósito de servir a geração em que estamos. Biblicamente, sempre foi assim. O rei Davi, por exemplo, vamos falar bastante dele neste capítulo. Usou recursos como conhecimento, estrutura, tudo o que tinha para servir. Quando o apóstolo Paulo se refere ao grande rei de Israel, em Atos 13:36, ele diz: tendo, pois, Davi servido ao propósito de Deus na sua geração, adormeceu, foi sepultado com os seus antepassados e o seu corpo se decompôs. Deveríamos criar estruturas para servir pessoas, e não pessoas para servir estruturas. Para ganhar o mundo, é preciso ser referência, ter recursos e a atenção das pessoas. Para isso, 2 fatores são determinantes, e eles também definem a qual posição na escala você pode chegar: destino e mentalidade. É importante lembrar que a localização geográfica, que faz parte do seu destino, pois você não escolhe onde nasce, também importa muito. Fator determinante 1. Destino. Vamos lá. Destino nada mais é do que o plano divino para cada indivíduo. Ele está dividido em 3 partes, que é o destino rígido, no qual está incluída a cor da sua pele, alguma deficiência ou limitação de nascença, o local de nascimento, quem e como foram seus pais, traumas da infância e outras coisas que não podemos escolher na vida, como o dia da morte, ou se teremos diagnóstico de uma doença de difícil tratamento ou não. Destino flexível, aquele que moldamos com as decisões que tomamos, com a maneira como pensamos e com as atitudes que temos. É a porção que Deus nos permite controlar pelas nossas escolhas. Destino planejado, o que Deus escreveu sobre e para você durante sua passagem pela Terra. Esta área do destino, você decide se vai encaixar ou não no plano escrito. De uma coisa eu sei, quem prospera vivendo o plano divino ajudará de alguma maneira aqueles cuja geografia, saúde ou falta de mentalidade não favoreceu. O modo como você reage ao destino rígido, usa o destino flexível e se encaixa ao destino planejado, determina seu futuro, inclusive suas finanças. Seja produzindo empregos ou fazendo caridade, seja direta ou indiretamente. Quem vive seu destino acaba impactando de maneira positiva a vida de quem não venceu ainda ou não vencerá. E quem não se encaixa por falta de sensibilidade espiritual
ou livre escolha, deixa de viver o melhor que os céus decretaram sobre nós. A riqueza de alguns oferece esperança a determinadas pessoas a quem o governo de um país jamais alcançará. Esse é o caso do empresário Bill Gates, 1955. Após fazer fortuna no ramo da tecnologia, com a fundação da Microsoft e se tornar bilionário, decidiu abrir uma fundação com a sua ex-esposa, Melinda Gates, chamada Gates Foundation, que investe bilhões em áreas variadas como vacinação de crianças e adultos, extermínio de doenças, criação de saneamento básico e afins em áreas extremamente pobres, dentre outros, tendo feito muito mais do que a maioria dos governos até hoje, com o seu próprio capital financeiro. Geografia é uma forma de destino. Já parou para pensar que quem nasceu no interior do Afeganistão, um país com baixo desenvolvimento econômico e assolado por muitas guerras, não será exposto às mesmas oportunidades do que aquele que nasceu em São Paulo, a capital econômica do Brasil? Responsável por 30% do Produto Interno Bruto, PIB, do país? Mesmo que em São Paulo haja pessoas na base da pirâmide, é inegável que as oportunidades são diferentes em relação ao interior da Índia e de alguns países africanos. Inclusive, a possibilidade de receber ajuda humanitária, mas também conheço bem os Estados Unidos e, apesar de ser a terra das oportunidades, milhões de americanos estão correndo atrás para ter algum tipo de recurso. Milhares estão em situação de rua, em abrigos ou dependem de ajuda do governo, igrejas e instituições de caridade, mesmo com geografia privilegiada e com um idioma nativo como o inglês. Eles não conseguem um lugar ao sol. Geografia não determina a vitória. Existem crescimentos financeiros que só acontecem quando a sua geografia muda. Então, você que está ouvindo este livro tem saúde suficiente e capacidade cognitiva. Saiba que sua localização não é impedimento. O destino está a seu favor. Boa notícia, não é? Portanto, nunca mais reclame, apenas seja grato e faça a sua parte. Além disso, temos de lembrar que a geografia não é uma limitação definitiva, pois, como sabemos, há pessoas que nasceram na extrema pobreza da Índia e conseguiram emigrar para os Estados Unidos. Por exemplo, se tornaram referência em tecnologia e acumularam fortunas. É o caso de Jay Chaudhry, 1958, que saiu de uma região da Índia onde não havia nem água encanada para tentar a vida nos Estados Unidos. E foi bem sucedido, tendo uma empresa que fatura milhões no ramo de segurança, listado pela Forbes como o indiano mais rico dos Estados Unidos. Isso significa que, mesmo em geografias contrárias, é possível superar a realidade com decisões e ações assertivas. Já outras pessoas, mesmo com uma séria deficiência física, se superaram, como é o caso dos palestrantes Nick Vujicic. Já outras pessoas, mesmo com uma séria deficiência física, se superaram, como é o caso dos palestrantes Nick Vujicic e Marcus Rossi, que nasceram sem os membros superiores e inferiores e hoje estão nos palcos do mundo ajudando muita gente e faturando muito, é claro. Vou te dar mais um exemplo. É a história de um homem que nasceu em um bairro pobre dos Estados Unidos, onde a prostituição e o mundo das drogas eram parte do horizonte. E mais, ele é o filho de pais separados, condição que obstrui a vida de muitas pessoas, pois pode deixar marcas profundas nas emoções. Pois bem, ele viveu numa família quebrada e cresceu num bairro perigoso. Tudo estava contra seu crescimento. Com um cenário tão desconfortável, essa pessoa pode ter sucesso? E a desigualdade estrutural e o preconceito. Certa vez ele disse: "Nunca usei drogas porque eu vi e convivi com as drogas diariamente quando eu tinha 3 ou 4 anos de idade. Fui uma criança muito pobre." Ele sabe que muitos de seus amigos da infância nunca experimentaram o lado bom da vida. Mas esse homem, sim. Seu nome é Leonardo DiCaprio, 1964.
E apesar de ter crescido em condições adversas, contrariou as expectativas e hoje é um dos atores mais famosos e mais bem pagos do mundo. Então, no fim das contas, a sua forma de pensar, o quanto a sua consciência já se expandiu, as conexões que você faz e as compreensões sobre a vida podem influenciar diretamente seu lugar na escala de níveis financeiros, além de outros segredos que ensinarei neste livro. É o destino quem faz você conhecer as pessoas certas durante a vida, mesmo que as erradas também tenham entrado e saído, às vezes de maneira traumática. Tudo isso faz parte do destino. Somos treinados em certas adversidades que não escolhemos viver, pois o destino acontece independentemente da nossa vontade, da troca da sua localização geográfica. E quando chega a hora de uma mudança, ele abre as portas, onde não existiam, e encontra um jeito de você, fazendo a sua parte, aproveitar a chance que lhe foi dada. Ou seja, tudo aquilo que não conseguimos explicar, mas que impulsiona nossa trajetória é, na verdade, ação do plano divino. Algumas pessoas, por não conhecerem ou ignorarem a sabedoria milenar, a Bíblia, chamam a tudo isso de golpe de sorte. Leonard Mlodinow, autor de O Andar do Bêbado. Nassim Nicholas Taleb, autor de Iludidos pelo Acaso. A influência da sorte nos mercados e na vida. E Thomas Piketty, de O Capital do Século XXI. Escreveram livros famosos comentando sobre riqueza, sorte e acaso, mas todos que acreditam que estava tudo escrito e que a gente se alinha ou não ao plano transcendental. Porque sou eu que conheço os planos que eu tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhe causar dano, planos de dar-lhe esperança e um futuro. Jeremias 29:11. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar, e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Jeremias 29:11. Os níveis se comunicam. Lembre-se de que, além de se encaixar em algum nível da escala de níveis financeiros, você também terá algum tipo de relação com outra parte dela. Você pode ser um microempresário, mas seu público comprador, que lhe respeita, ser o trabalhador comum. Ou ainda, você pode ser um trabalhador comum, mas prestar contas a funcionários de alto escalão. E seu comportamento ser aprimorado a cada dia, de tal maneira que pode apontar para um futuro crescimento na escala de níveis financeiros. Isso significa que pessoas de nível como o gerencial, de empreendedores, microempreendedores de alto escalão, microempreendedores e alto escalão, ao se relacionar de forma correta, com sabedoria e assertividade, com aqueles que estão em posições superiores às suas, criam oportunidades ou mesmo iniciam networking valioso para que possam evoluir e avançar. Muitos mega empresários, como João Adib da farmacêutica CIMED, quase no topo da escala de níveis financeiros, precisam diariamente conectar-se com seus funcionários de alto escalão. Alguns decidiram usar a internet para ser a cara da empresa diante dos consumidores finais, como está acontecendo com Renata Vick na Copenhagen e Guilherme Benchimol na XP Investimentos. Então, dominar essa teoria é uma questão de sobrevivência para suas finanças. Quem não entende dos níveis da escala e de seus comportamentos não conseguirá se comunicar com eles. Quando gravo um vídeo para a internet, não direciono a mensagem para quem está vivendo a mesma realidade financeira que conquistei hoje. Como falo de espiritualidade, propósito e emoções, foco todos os níveis da escala. Direciono o que digo, principalmente a quem ainda está construindo a vida e lutando para subir de patamar. Então, para manter contato com o mesmo nível da escala, é necessário comportamento. Já, para se conectar com outras classes, é preciso comunicação assertiva. Na questão da mentalidade, é essencial frisar que, sem ela, você não terá ambição e estratégia. E é isso que motiva a mudança de lugar na escala de níveis financeiros.
Lembrando a história de Davi, sabemos que ele viu o gigante Golias afrontando o exército de Israel e perguntou: o que receberá o homem que matar esse filisteu e salvar a honra de Israel? 1 Samuel 17 ao 26. Isso mesmo, Davi queria saber primeiro da recompensa. Sua ambição foi maior que o medo. E naquele dia ele entrou para a história e nunca mais saiu. Bom, temos as pessoas em vulnerabilidade social ou extrema pobreza, os trabalhadores comuns, os microempresários e funcionários de nível gerencial, os funcionários de alto escalão, os empreendedores, influencers, artistas e esportistas, os mega empresários e os construtores de ecossistemas. Como eu já passei por alguns desses níveis, sei que é possível transitar entre eles. E Davi é mais uma prova clara de que isso é verdade. De trabalhador comum, ele sobe para funcionário de alto escalão e termina a vida como criador de ecossistema. Analise isto. Todos nascem com um destino, e de acordo com a maneira como reagem às oportunidades divinas, que podem, inclusive, surgir disfarçadas de problemas, se encaixam em um dos patamares mencionados. Você me entende? Davi nasce um empreendedor. A história de Davi é de uma riqueza inesgotável. Antes falamos sobre sua luta com Golias. Agora quero expor a situação que aconteceu quando Davi era ainda mais novo. Um problema surgiu no palácio do rei Saul. O governante precisava de alguém que soubesse tocar harpa. Um funcionário do palácio disse que conhecia um menino de Belém, chamado Davi, em 1 Samuel 16:18, que tocava bem, falava bem, se vestia bem, era homem de guerra e o Senhor era com ele. Olhe o currículo de Davi quando ainda era adolescente. O destino fez esse homem do palácio conhecer e se lembrar de Davi, o que era improvável. A capacidade pessoal do jovem o habilitou a cumprir o serviço, mesmo sendo muito novo. Mas o que gerou toda a oportunidade foi o problema que apareceu. O rei Saul estava perturbado e precisava de alguém para tocar a harpa e acalmá-lo. Davi estava no lugar certo e preparado. Esse jovenzinho, em poucos anos, se tornaria o rei de Israel. A vida se trata de entendermos qual é o nosso caminho, empreendê-lo e não desistir. Existem pessoas que estão na classe de trabalhadores comuns e ganham pouco, bem pouco, mas estão satisfeitos porque têm um plano de saúde e ganham todo mês um salário, que pode ser pouco, mas está garantido. Isso é mentalidade e não há julgamento. Tudo bem, outros, como o jovem Davi, são diferentes. Se uma oportunidade maior se abre, eles se jogam. Na classe de microempresários, alguns creem estar no auge, sem saber que, assim como aconteceu comigo, ainda vão quebrar financeiramente. Ainda vão quebrar financeiramente, amadurecer ainda mais e ampliar muito a consciência com isso. Serão catapultados a um nível superior na escala de níveis financeiros. A verdade é que ao homem pertencem os planos do coração, mas do Senhor vem a resposta da língua, em Provérbios 16:1. Por isso, sempre treino meus alunos para serem sensíveis espiritualmente, a ponto de receber dicas do destino. Eu os treino para entender que os sinais divinos são direcionamentos do que devemos fazer e de qual é o próximo passo. Caso contrário, sabe o que pode acontecer? Sem compreender o que está pela frente, podemos estar no lugar errado e ainda comemorar só porque o lugar atual, que ainda não é onde deveríamos estar, é um pouco melhor que o anterior. Lembra-se da história de Davi? Após derrotar Golias, ele deixou de ser um simples pastorzinho de ovelhas e se tornou herói nacional e líder do exército de Israel. É uma evolução e tanto, concorda? Ser líder do exército é uma posição de muito prestígio. Mas se Davi tivesse entendido que aquele era seu destino final e se dado por satisfeito, ele estaria errado. Estaria em desacordo com aquilo que Deus tinha preparado para ele. Matar Golias, o gigante filisteu, foi uma grande vitória, mas Davi tinha nascido para ser rei, entende?
Não podemos nos acostumar com as migalhas, se o pão ainda será servido. O acaso. Percebi ainda outra coisa debaixo do sol. Os velozes nem sempre vencem a corrida. Os fortes nem sempre triunfam na guerra. Os sábios nem sempre têm comida. Os prudentes nem sempre são ricos. Os instruídos nem sempre têm prestígio, pois o tempo e o acaso afetam a todos. Eclesiastes 9:11. Nem sempre quem se preparou vai prosperar, pois, como lemos nas palavras do sábio rei Salomão, o tempo e o acaso afetam a todos. Além do mais, ninguém sabe quando virá a hora. Assim como os peixes são apanhados numa rede fatal e os pássaros são pegos num laço, também os homens são enredados pelos tempos de desgraça que caem inesperadamente sobre eles. Eclesiastes 9:12. Quantas pessoas se esforçaram tanto e terminaram a faculdade para hoje precisar de alguém que lhes ofereça um emprego? Quantas outras sofreram um acidente e perderam a vida ainda muito jovens e nem sequer tiveram a chance de começar? Ou seja, tudo pode acontecer a todos, mas se você ainda está de pé, esse é um sinal a seu favor. Resumindo, a vida oferece mais chances para quem está preparado, independentemente do que lhe aconteça. Esteja pronto. Suas reações criam parte do seu futuro. E há algo a mais. Ao analisar a história de quem venceu financeiramente, ainda existe uma pitada de tempero que deve ser somada ao destino e à mentalidade, à capacidade pessoal. Veja essa história contada por Jesus. É a famosa parábola dos talentos e está registrada em Mateus 25:14 ao 30. E também será como um homem que, ao sair de viagem, chamou seus servos e confiou-lhes os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1. A cada um de acordo com a sua capacidade. Em seguida partiu de viagem. O que havia recebido 5 talentos saiu imediatamente, aplicou-os e ganhou mais 5. Também o que tinha 2 talentos ganhou mais 2. Mas o que tinha recebido 1 talento saiu, cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e acertou as contas com eles. O que tinha recebido 5 talentos trouxe os outros 5 e disse: "O senhor me confiou 5 talentos. Veja, eu ganhei mais 5. O senhor respondeu: "Muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, e eu porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu senhor." Veio também o que tinha recebido 2 talentos e disse: "O senhor me confiou 2 talentos. Veja, eu ganhei mais 2. O senhor respondeu: "Muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, e eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu senhor." Por fim, veio o que tinha recebido 1 talento e disse: "Eu sabia que o senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Por isso, tive medo e saí e escondi o seu talento no chão. Veja, aqui está o que lhe pertence." O senhor respondeu: "Servo mau e negligente, você sabia que eu colho onde não plantei e junto onde não semeei. Então você deveria ter confiado o meu dinheiro aos banqueiros, para que, quando eu voltasse, o recebesse de volta com juros. Tirem o talento dele e entreguem-no ao que tem 10. Pois a quem tem mais, mais lhe será dado, e terá em grande quantidade. Mas a quem não tem, até o que tem lhe será tirado. E lancem fora o servo inútil nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes." O senhor da terra, um homem muito rico naquela época, sabia previamente quem tinha capacidade ou não. Por isso, confiou quantidades diferentes a cada servo. Para quem já tinha ideia de que não era produtivo o suficiente, confiou apenas 1 talento. Cada servo usou as suas próprias habilidades de negociação e gestão emocional para multiplicar o que recebeu. Um deles, por nítida confusão, falta de autoconfiança e medo, enterrou o que havia recebido.
No final das contas, ele perdeu até o pouco que tinha e teve que transferir para quem produziu mais. Assim está escrito na Bíblia. É o velho ditado: o rico fica cada vez mais rico e o pobre cada vez mais pobre. O mundo gira da mesma forma há mais de 6.000 anos, e é só estudar o passado que você entenderá melhor o futuro. Por isso, apenas cerca de 1,5% da população realmente prospera e alcança as partes mais altas da escala. É necessário que fatores externos e fora de nosso controle e destino se casem com a nossa forma de pensar e a nossa capacidade de realizar. Quando o destino lhe confia um talento, a sua capacidade de multiplicá-lo influenciará seu nível de riqueza e conquista. Conselho: compreenda qual é o seu destino, aumente seu nível de consciência e desenvolva suas capacidades. Já parou para pensar por que em uma família inteira, geralmente só um entre tantos verdadeiramente enriquece ou se destaca? No capítulo 2, explicarei com detalhes o tema da mentalidade. A seguir, observe como ela está ligada ao destino. Destino mais mentalidade, sem se esquecer do desenvolvimento da capacidade. Menos de 2% da população mundial se encaixará neste perfil. Quando paro para pensar no resultado financeiro que alcancei na minha vida, foi consequência de destino, mentalidade e capacidade desenvolvida. Quando analiso a vida de quem cruzou meu caminho e prosperou, foi o mesmo. O jeito como conhecemos as pessoas, os negócios que chegaram até nós, nada foi coincidência. Sim, a mentalidade estava pronta, a capacidade sendo desenvolvida. Mas quem nos colocou no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas, foi o destino. Salomão: quando o destino e mentalidade se encontram. De todos os filhos do grande rei Davi, somente Salomão teria a capacidade de aumentar o reino e as riquezas deixadas pelo pai. Mas repito, o destino precisa que você lhe corresponda. Salomão colaborou com o seu chamado, usando uma arma poderosa de construção de riqueza, a sabedoria. Quando era bem jovem, ele a pediu e Deus lhe concedeu. Em 1 Reis 3, 5-14. Com isso, construiu seu legado. Talvez você esteja destinado a algum tipo de riqueza, mas precisa avaliar se está fazendo a sua parte, pois somente assim você colaborará de fato com o plano divino. Raros são os que chegam ao topo da escala que mostram nesse capítulo, mas como afirmei, todos nós estamos encaixados em algum nível. O seu crescimento financeiro pode depender do que estou lhe ensinando nessas linhas. Fico bastante incomodado quando percebo que há destinados que não vão viver o seu propósito, nem ocupar a vaga que seria deles nos lugares altos da escala de níveis financeiros, simplesmente porque não despertaram a tempo. No capítulo 2, você conhecerá 2 tipos de pessoas em relação à construção da riqueza: os destinados e os alienados. Lá explicarei os termos e o quebra-cabeça será preenchido na sua mente. No capítulo 2, você conhecerá 2 tipos de pessoas em relação à construção da riqueza: os destinados e os alienados. Lá explicarei os termos e o quebra-cabeça será preenchido na sua mente. Desperte para o seu destino. Os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro antes de qualquer deles existir. Salmo 139-16. Como você reage ao destino determina como será a sua vida. Mesmo tendo nascido e sido criado numa família de classe média baixa, no subúrbio do Rio de Janeiro, em frente ao Morro do Juramento, entre Irajá e Vicente de Carvalho, na Zona Norte Carioca, e de ter estudado em algumas escolas públicas, apesar de ter passado por particulares também. Dentro de mim havia uma chama para a grandeza. Eu não sabia bem o que seria, mas estava disposto a fazer algo para me tornar relevante. Isso já era meu destino me despertando. Bastava que meu comportamento acompanhasse o que foi escrito para mim, como lemos no trecho acima do Salmo 139.
Não importa o tamanho do seu talento, é o seu comportamento que define as mesas nas quais você permanecerá. Pessoas que mudam a realidade. Deixe-me contar uma história que acompanhei por um bom tempo. Anos atrás, 2 garotos de uma comunidade carente começaram a oferecer serviços de lava rápido automotivo em um condomínio de luxo em Alphaville, São Paulo. Eles tinham combinado com os moradores. Era necessário ter pelo menos 2 carros por casa para eles agendarem. Sendo assim, eles iam até o condomínio e faziam o serviço, pelo qual cobravam 75 por veículo. Portanto, no mínimo, eles recebiam 150 por cada casa que fechava com eles. Eles levavam o material de limpeza, mas usavam a água da casa, o que reduzia muito o custo deles. O negócio era bom para todo mundo. Os meninos ficavam felizes em ganhar pelo menos 150 por dia, e os moradores não precisavam levar seus carros até um lava-rápido, cujo preço é superior, nem encarregar alguém de fazer isso. A empresa dos meninos deu certo. Um vizinho viu a prestação do serviço e quis também. Em seguida, mais um. Pouco tempo depois, os empresários em informação já estavam atendendo moradores da rua de baixo e tinham até 10 casos por dia para atender. Sabe o que aconteceu? Passados alguns meses, os 2 meninos já não estavam mais lavando carros. Eles recrutaram na comunidade onde moravam novos funcionários e passaram a gerenciar o negócio. Assim conseguiram atender cada vez mais moradores e escalaram o negócio. Quero destacar alguns pontos. Eles viviam em uma comunidade, eram financeiramente pobres. Todos os seus vizinhos também. Não havia ali ninguém com poder ou influência. Os 2, então, decidiram buscar uma oportunidade nos condomínios de alto padrão. Ambos eram jovens para começar o trabalho e receber novos clientes. Tiveram que abrir mão de prazeres comuns a qualquer um da idade deles. Deixaram de sair à noite, deixaram de beber, de procurar namorada, de ir a jogos de futebol, etc. Os 2 tomaram uma decisão: vencer na vida. E estão conseguindo. Muitos outros da mesma idade e da mesma região continuam sem dinheiro no bolso. Por quê? Porque nem sequer enxergaram a oportunidade que aqueles 2 garotos agarraram. Isso é mentalidade. Hoje, os meninos que pediram uma oportunidade para o dono de um carrão oferecem emprego a jovens da comunidade. Então funciona assim: o destino os favorece, permitindo que os moradores autorizem o trabalho da dupla dentro dos condomínios. Isso não é comum. A mentalidade de ambos define que vão atender casas com 2 carros ou mais na garagem. E a capacidade de fazer bem feito fideliza os clientes. O básico é que preguiça, procrastinação e mentalidade limitada são inimigos da riqueza. Em vez de esses meninos estarem julgando e criticando os ricos do condomínio, eles criaram uma estratégia de como fazer dinheiro com eles. Conselho: não permita que seu cenário geográfico ou o que quer que esteja vivendo seja um fator limitador para a mudança de vida. Trace estratégias consistentes, avance e aproveite cada uma das oportunidades que surgirem. Os prazeres excessivos são inimigos da prosperidade. Quem prospera não terá uma vida apenas de prazeres, mas muito mais de liderança. Quem se entrega aos prazeres passará necessidade. Quem se apega ao vinho e ao azeite jamais será rico. Provérbios 21:17. Salomão deixa claro neste versículo que os prazeres excessivos são inimigos da riqueza. O prazer é uma celebração na vida do destinado, e não uma rotina. A disciplina é regra. Destinados não se escravizam a prazeres. Já os alienados costumam ser servos deles. Existem 2 tipos de prazeres e o foco para o sucesso. Os 2 tipos de prazeres e o foco para o sucesso. Quem vive no dia a dia, além de trabalhar, aproveita aquilo que alcança. Há 2 maneiras de fazer isso: com prazeres lícitos e com os ilícitos. Lícitos, como viajar, comer em bons restaurantes, comprar algo material, que era uma meta de vida, tomar um vinho com um cônjuge para comemorar algo, intimidade no casamento e por aí vai. Ilícitos
São drogas, prostituição, enganos, mentiras, pornografia, bebidas em excesso, jogatinas, orgulho e etc. Se você encontrar mel, coma apenas o suficiente para que não fique enjoado e vomite. Provérbios 25:16. Até coisas excelentes ao paladar são nauseantes quando inseridas em excesso. Então termino este primeiro capítulo alertando a você que riqueza exige foco, não distração, e os prazeres lícitos em excesso e os ilícitos em qualquer quantidade não combinam com isso. O prazer lícito deve ser uma recompensa, não um estilo de vida. Não posso mentir e dizer que conquistar riquezas não exigirá algumas perdas lamentáveis, noites mal dormidas, faltar a eventos familiares, ansiedade em algum nível, preocupações e pressões quase insuportáveis. Ao menos por um tempo, essa será a realidade de quem está construindo algo relevante. E é por isso que quem só busca conforto dificilmente prospera financeiramente. Contudo, quem passa por essa fase e fica de pé consegue pegar na mão os seus frutos. Essa é a recompensa da fé, que nada mais é do que acreditar sem duvidar daquilo que ainda não é uma realidade, como nos afirma o autor de Hebreus 11:6. Prepare-se para o próximo capítulo, pois só estamos começando a jornada para ganhar o mundo sem perder a alma.